É isso aí, mestre João, estamos online. Fala galera, tudo bem com vocês? 7 de setembro, feriado no Brasil, né? Você sabe que a gente já tem esse costume, quando é um dia de feriado, algo assim, a gente faz essa gravação, porque é mais complicado fazer um deslocamento no feriado, enfim. Então a regra do estúdio muda um pouquinho aqui, tá? Então, mas é óbvio que a gente não vai deixar você na mão. Então a gente está gravando isso aqui um pouquinho antes, você está tendo essa aula ao vivo às 7 horas, né? No dia 7, né? Você vai dizer, né? E é isso. A gente teve semana passada, a aula que você assistiu na última semana, foi a aula de Reino Animalia, então a introdução de Reino Animalia, da parte de poríferos e quinidários, e a gente segue hoje com vermes e verminoses. João, peraí, porífero é um grupo animal, é um filo, sim. Quinidário é um filo, sim. Que filo é esse, João? Vermes. Que filo é esse? Qual o nome desse filo? Vamos chegar nisso ao longo da aula de hoje, tá bom? Então, galera, já aproveitando aí, cara, você tá no feriado assistindo uma aula dessa, tá? Então, aproveitar e fazer a nossa propaganda. Seguir a gente lá no Instagram, seja no Instagram da empresa, né? No Instagram aqui do curso, @estudiocomunis, ou no Instagram, @prof.joaocampos. Aqui no YouTube você já sabe, só clicar em se inscrever, deixar o sino ativo para que você tenha sempre um acesso, sempre um lembrete, porque tentar lembrar sempre é complicado, então você garante aí que o YouTube vai estar sempre te alertando das nossas aulas. Show de bola! Beleza, então vamos lá. Você já viu essa imagem semana passada, tá? E eu vou fazer questão de começar todas as nossas aulas de reino animal com esse slide aqui, tá? Esse slide aqui, para você que não lembra, para você que está com um pouco de dúvida ainda, isso aqui é um cladograma, tá? Isso aqui é uma árvore filogenética e ele mostra para a gente as relações de parentesco entre os diferentes filos animais. Então, só para te relembrar, aqui eu tenho um esquema de uma euglena, só para simbolizar um protista ancestral, ou seja, algum protozoário pertencente ao reino protista que em algum momento existiu, tá? Ele já foi extinto, ele não existe mais, é o que a gente chama de ancestral hipotético. Esse ancestral hipotético deu origem a todos os 9 filos vegetais, tá bom? Então é daqui que parte, é daqui que começa o reino Animalia, tendo como primeiro representante os poríferos, tendo logo depois, evolutivamente falando, o tempo foi passando e aí surgiu uma nova variação, uma nova linhagem, que foram os quinidários. Pouco tempo depois, né? Enfim, na verdade não, né? Muito tempo depois, é importante lembrar que na evolução tudo é muito demorado, tudo é muito longo, tá? Então, um grande tempo depois, apareceram nossos 2 grupos da aula de hoje. João, que grupos são esses? Lateumintos e nemateumintos. Ah, João, esses que são os vermes? Sim, plateumintos e nemateumintos são os vermes que a gente vai falar na aula de hoje. Mas, João, peraí. Por que o nome é verme? Por que você não botou o título como plateumintos e neumateumintos? Por que você usou um nome para juntar esses dois? Bem, então, antes disso, peraí rapidinho, só uma outra imagem, né? Uma outra árvore filogenética, também já viu semana passada. Eu repeti os 3 primeiros slides que eu vou fazer toda a aula, para que você relembre esse assunto, a gente vai tocar nisso o tempo todo. Sempre o período evolutivo. O ancestral protista, vieram os poríferos, os quinidários, tá? Então todos esses nomezinhos aqui vão fazendo sentido ao longo da nossa aula, ao nosso curso, tá? Radiados, por exemplo, falamos semana passada, é pelo fato dos quinidários terem simetria radial, ó. Se eu cortar assim, ele é simétrico, se eu cortar assim, ele é simétrico, tá bom? Então eles têm simetria radial. Hoje a gente vai falar desses dois aqui, ó, dos acelomados e dos pseudocelomados, os plateumintos e os nemateumintos, ou como está aqui no quadro, nematodos, tá bom? Beleza? Então nossa aula de hoje são esses 2 grupinhos ali. Show de bola. Ó, tá aqui a nossa imagem. Vê se essa imagem te ajuda a entender o porquê que o título da aula é vermes. Talvez você não saiba o sentido verdadeiro, o significado verdadeiro da palavra verme. Você talvez tenha pego uma visão, né, um pensamento, um conceito pejorativo dessa palavra, ou seja, de que verme é uma coisa ruim, de que verme é uma coisa insignificante, de que verme é algo irrelevante, é algo inferior, tá? Esse termo verme, ele surge na biologia, pelo menos na biologia, ele tem um sentido que é o seguinte: a gente fala que é um corpo vermiforme, é um organismo vermiforme. João, o que é um organismo vermiforme?
É um organismo que você olha para ele, ó, acompanha aqui comigo nessa imagem aqui, ó. Você olha para ele e você vê que você não tem uma estrutura corporal definida, como por exemplo, uma cabeça, um apêndice, como os braços, as pernas. Você não tem uma diferenciação corporal. Pensa num inseto, por exemplo, numa formiga, num mosquito. Quando você olha para ele, você consegue ver pedaços do corpo diferentes, tá? Você tem estruturas corpóreas diferentes. Até mesmo nos quinidários você vê estruturas diferentes. Quando você olha para esse bichinho aqui, para esse plateuminto aqui, você não vê isso. Parece uma única coisa. Parece uma massa única, ó. Parece uma massa única. Esse daqui ainda tem, né, algo que lembra isso. Aqui é uma tênia, tá? Ainda tem algo que vai te remeter a essa ideia. Mas beleza. Então, assim, de forma geral, ele tem um corpo longo e sem estruturas específicas. No caso dos plateumintos, olha o nome, plá. Eu quero que você pegue a ideia de que esse plá é de plano. Os plateumintos, então, são os vermes planos, achatados. João, esse aqui é cilíndrico. É porque está em microscópio óptico, tá? Você está vendo uma imagem dele ampliada. Beleza? Então, vamos lá. Vermes achatados, então, é a definição de um plateuminto. Alguns plateumintos têm vida livre, ou seja, vivem por aí, soltos, felizes e contentes. Outros não. Outros vivem como parasitas dentro de outros organismos, animais, plantas, e enfim. Tá? Então são parasitas de outros seres. Primeiro conceito que eu quero que você entenda. Na semana passada, quando eu falei com você de porífero e quinidário, eu falei com você sobre diblástico, um animal que ele é diblástico. Um animal diblástico é aquele que tem apenas 2 folhetos embrionários, endoderme e ectoderme. Um animal triblástico, ele tem um 3º folheto. Então, ó, lembra, a gente sempre faz link com a biologia 1, tá? Lá na biologia 1, você viu em algum momento a embriogênese, tá? A embriologia, e lá você viu como é que são o passo a passo do embrião se desenvolvendo. E um desses passo a passos é esse estágio aqui, é o estágio de gástrula, tá, galera? Então, a gástrula é esse momento aqui em que eu tenho 3 camadas. Acompanha comigo, ó. Amarelo, ectoderme. Azul, endoderme, tá? Então, ectoderme, endoderme. A diferença é, num animal triblástico, eu não tenho só 2 camadas, só fora e dentro. Eu tenho uma camada central, uma camada no meio. Eu tenho aqui em rosa, cadê a escrita? Mesoderme, tá? Uma camada mediana entre a ecto e a endoderme. João, mas espera aí, nessa imagem tem uma outra coisa aqui, ó. Tem uma regiãozinha em branco, em transparente, em cinza. Tá escrito celoma ali em cima. O que é isso? Calma, tá? Calma, só botei essa imagem aqui porque essa era a melhor imagem que eu consegui achar, em que apontasse os 3 folhetos embrionários. O celoma, galera, ele não aparece nos plateumintos. E é por isso que eles são, olha aqui o nome, acelomados, tá? Então, ó, quando eu penso num plateuminto, eu tenho uma ausência desse celoma e por isso que ele é um acelomado. João, como é que ele é então? Ele tem a sua mesoderme maciça, ou seja, ela ocupa toda a camada, não tem um buraco, não tem um poro, não tem um vazio, não tem um celoma. João, o que o celoma faz? Calma, papo para um outro momento. Vamos lá. Pessoal, outra coisa importante, aqui tem o arquêntero. O arquêntero, você já viu isso com JJ? É daqui que vai começar o tubo digestório. É daqui que eu vou começar, por exemplo, a dividir os animais em protostomados e deuterostomados. João, pelo amor de Deus, o que é isso? Bem, daqui parte o sistema digestório. O arquêntero, ele é a primeira região a se diferenciar no sistema digestório, no tubo digestório. Lembra, vai? Boca, esôfago, estômago, show? Daqui é a primeira região que vai começar a se diferenciar no tubo digestório. O arquêntero, galera, ele vai virar uma das pontas, uma das extremidades, ou a boca ou o ânus, tudo bem? Então, uma das pontas surge aqui, no arquêntero, ou a boca ou o ânus. No caso dos plateumintos, eles não têm ânus. Professor, como assim? Eles só têm boca. Eles têm o que eu chamo de tubo digestório ou tubo digestivo incompleto. Ou seja, pensa comigo, se ele só tem uma única entrada, um único poro, uma única cavidade, é óbvio que o arquêntero vai virar a boca, porque não existe ânus, tá?
e é por isso que eu vou chamar, entre aspas, tá? Eu, João, particularmente não gosto muito disso, e muitos autores também não, de colocar os platelmintos como protostômios ou protostomados. Protostomados são aqueles que formam primeiro a boca, depois o ânus, tá? Só que no caso dos platelmintos você não tem a formação do ânus. Então, beleza, ele forma a boca primeiro. Beleza, o arquêntero vira a boca, de fato. Mas é porque não tem outra saída, não tem ânus. Então, às vezes você vai ver os platelmintos não sendo enquadrados nos protostomados. Outros biólogos enquadram, outros livros enquadram, tá? Então, as duas visões cabem. Ou essa aqui tá no slide, de que os platelmintos não são protostômios, ou muitas vezes você vê por aí que eles são sim protostomados, porque eles têm a boca formando primeiro, eles têm o arquêntero virando a boca, e por isso eles são protostomados. Acelomados não tem aquele vazio, aquele celoma, a mesoderme deles é maciça. Respiração cutânea, respiração pela pele. Tá? Então eles trocam gases com a pele, trocam gases pela pele, e é assim que eles respiram que eles obtêm oxigênio e liberam gás carbônico. Beleza, vamos lá. Professor, o que tem de importante para a gente saber de platelmintos visando o vestibular, principalmente? Bem, sempre que a gente estuda reino animal, é importante que você dê um foco maior para as novidades evolutivas, tá? Para as autapomorfias, para coisas que aparecem novas naquele grupo. Para novas características fisiológicas, morfológicas que aparecem naquele grupo, tá? Essas características são sempre as que mais importam, são sempre as que têm mais chance de cair. Por exemplo, os platelmintos têm um grupo de células únicas chamadas células flama. As células flama, pessoal, são as células que têm um flagelo, são células flageladas, e através desse flagelo elas fazem a excreção, ou seja, elas pegam líquidos, substâncias tóxicas, tá? E jogam para fora do corpo, através de um canal excretor. É muito parecido, óbvio, gente, muito mais simples, mas é muito parecido com o que acontece com você, com o teu rim, tá? Volta. Com o teu rim, que ele consegue eliminar substâncias tóxicas. Aqui a ideia é a mesma, só que muito mais simples, tá? Então é importante saber que essa excreção nos platelmintos é feita por essa célula flagelada, que é a célula flama. Alguns chamam também de solanócitos, tá bom? É um outro nomezinho que aparece, botei aqui não botei não, tá? É um outro nomezinho que também você vai escutar por aí, mas célula flama é um nome bem comum também. Beleza, outra coisa muito interessante, galera, os quinidários, a gente falou sobre isso, eles têm um sistema nervoso difuso. O que significa isso? Os nervos são espalhados pelo corpo todo. Dessa forma, as águas-vivas, os quinidários, eles não conseguem controlar para onde vai o impulso nervoso. Ou seja, se elas veem uma presa, um predador, elas movem o corpo inteiro. A ordem, o comando através do sistema nervoso, ele se espalha pelo corpo inteiro. Então a água-viva, quando ela vê alguma coisa, ela faz assim, como um todo. Ela move o corpo inteiro, porque todo o sistema nervoso dela é espalhado pelo corpo. No caso dos platelmintos não é mais assim. No caso dos platelmintos eu tenho um gânglio cerebral. Cara, isso é muito importante. Isso foi muito importante para a evolução. Inclusive, cara, uma prova da UERJ recente, o exame de qualificação da UERJ aqui do Rio recente, cobrou para você uma relação super interessante. Se liga, a existência de um gânglio nervoso, ou seja, uma região com acúmulo de células nervosas, da qual parte os comandos e da qual são interpretados as informações do ambiente, e que desse gânglio cerebral, desse gânglio nervoso, você manda através de cordões, tá? Através de cordões nervosos, a ordem para as partes do corpo desse animal. Isso foi fundamental. Cara, talvez você consiga enxergar que é aqui que surge, por exemplo, óbvio, com muitas aspas, um primeiro cérebro. É aqui que você tem a formação de uma região rica em células nervosas. É daqui que começa, é aqui que começa, tá? Então, essa relação do sistema nervoso ganglionar com acúmulo de regiões em uma região, né, formando um gânglio nervoso,
Isso tem muito a ver com a mudança na simetria. Professor, como assim mudança na simetria? Bem, olha para esse verme aqui, olha para esse plateuminto aqui. Você acha que esse plateuminto ele tem simetria radial? João, esqueci o que é. Simetria radial é aquela em que eu posso cortar, né? Imaginar o animal partido por vários eixos imaginários e eu tenho várias simetrias. Se eu cortar ele em vários sentidos, ele é simétrico em vários sentidos. Na planária não acontece isso, nos plateumintos não acontece isso. Ó, pensa comigo, se eu cortar um plateuminto aqui, ele é simétrico? Não. A região da cabeça, aqui no topo aqui, é diferente da parte de trás. Se eu cortar ele na diagonal, existe uma diferença também. Só tem um eixo que eu consigo cortar uma planária e ela continua sendo simétrica. Que é esse aqui, ó. Vê se dá pra enxergar. Assim. Ó, de lá pra cá. Esse eixo aqui, ó. Daqui pra cá. Esse eixo é o que eu chamo de eixo direita e esquerda, né? É o que separa, por exemplo, a gente. Nós somos animais com simetria bilateral. Ou seja, só tem um único eixo simétrico, que é o que junta o direito com a esquerda. Tá? A gente tem uma simetria, é óbvio, não é 100% simétrico, inclusive a posição dos órgãos não é a mesma, mas de forma simples, geral, temos apenas um único eixo de simetria, direita e esquerda, as planárias também. E isso vem muito junto. A simetria bilateral caminha lado a lado com o sistema nervoso ganglionar, com a formação de um cérebro, de um encéfalo, uma região rica em células nervosas. Pergunta muito legal da UERJ recente, tá? Beleza. Show de bola. Galera, vamos lá. Isso é, pô, interessante, maneiro, tem algumas coisas legais, mas para você, vestibulando, cara, o que você tem que procurar quando você estuda plateumintos? O que o Enem mais te cobra? O Enem te cobra disparado as doenças causadas por plateumintos, ou seja, as verminoses. E é por isso que nessa aula a gente vai focar bastante em verminoses, tá? E para falar das verminoses, eu vou começar te falando de um dos grupos de plateumintos, que é a classe trematoda. Os trematodas são um grupo de plateumintos, e é nesse grupo que existe o Esquistossoma mansoni. E você tem que conhecer esse cara. Você tem que conhecer o Esquistossoma mansoni. João, por quê? Esse é uma outra fotinho dele, porque é esse Esquistossoma mansoni que causa uma doença extremamente famosa, que o Enem adora falar dela, que é a esquistossomose. Olha o nomezinho? Esquistossoma mansoni, esquistossomose. Parece, né? A esquistossomose, então, é causada por esse bichinho aqui, ó. Esses aqui são dois estágios dela, o miracídio e a cercária. São dois estágios que esse verme tem ao longo do desenvolvimento dele. E você tem que... Peraí, agora foi? E você tem que conhecer isso aqui. Cara, vamos lá. João, o que é isso? Isso aqui é o ciclo da doença. Isso aqui é a coisa que o Enem mais te cobra quando se fala em plateuminto. É como é que acontece a doença da esquistossomose, por exemplo, ou as várias doenças que a gente vai falar na aula de hoje. Bem, vamos lá. Eu botei aqui, é um ciclo, né? Então qualquer número que você começar, dá no mesmo. Começa e termina no mesmo lugar. Para ser mais didático, começa aqui, número 1, tá? Só para poder organizar. Então, uma pessoa contaminada, ela libera nas fezes ovos desse carinha, ovos do Esquistossoma mansoni. Observação, tem outros esquistossomas que causam também a esquistossomose. Então, ó, S. japonicum, são outras espécies do mesmo gênero que também causam. Mas a mais famosa é essa aqui, é o S. mansoni, tá? Então, vamos lá, a pessoa doente, que tem esse verme vivendo no corpo dela, defeca, nas fezes dela tem ovinhos desse bichinho aqui. Esse ovinho, essas fezes, melhor dizendo, que se forem lançadas em um sistema em que você não tem um saneamento básico adequado, esses ovos eclodem quando eles encontram com a água. Eclodem e liberam os miracídios. Olha ele aqui. Olha o miracídio aqui. O miracídio. Esse miracídio que eclodiu do ovo, ele procura o hospedeiro intermediário dele, que é um caramujo do gênero Biofilarium. Biofilarium, tá? Esses caramujos que estão aqui na imagem. Ele busca esses caramujos e é lá que ele completa uma parte do seu desenvolvimento. É nesses caramujos que eles começam a desenvolver
começam a crescer lá dentro e começam a virar as cercárias. É lá dentro que eles terminam isso. Então eles amadurecem, passam da fase larval para a fase adulta. A fase de cercária, então, ela tem uma capacidade de sair da pele do caramujo, atravessar a pele do caramujo e ela volta para a água, volta para o lago, volta para o rio, volta para um lugar em que se lança esgoto, né? E aí quando se uma pessoa chegar lá com o pé descalço, com alguma feridinha na pele, com algum machucadinho, é por essa ferida que essa larvinha, essa cercária entra e ela começa o ciclo no seu hospedeiro definitivo, que é o ser humano. Então ela penetra na pele, aqui ó, cercárias perdem a cauda e viram as esquistossúmulas, que é a cercária sem a cauda, porque ela já entrou no corpo humano, então ela já está inserida lá, não precisa mais da cauda dela. Param na circulação sanguínea, da circulação sanguínea vão parar principalmente no fígado, e é lá no fígado que eles se instalam, é lá no fígado que eles se reproduzem várias vezes, e esses ovos deles caem no sistema digestório, caem no intestino através da circulação, e esses ovos então saem junto com as fezes no final da digestão e recomeça o ciclo. Então cai no lugar que tem, né, num lago, um rio que não é tratado, né, que ganha um esgoto bruto, sem tratamento, e recomeça o ciclo. Pessoal, é óbvio que é um tipo de doença que é muito mais comum, é muito mais rotineira em regiões que não tem saneamento básico. Inclusive, uma das profilaxias que a prova do vestibular te cobra, que é uma das mais eficientes, é justamente medidas de saneamento básico. Se você corta isso, se você corta esse contato das fezes humanas com o lago, acabou. Se esse esgoto, a água usada pelas pessoas em casa, se esse esgoto é tratado antes de ir para uma nascente, né, voltar para um rio, para um lago, você acaba com isso, tá? Então é uma doença típica de lugares em que infelizmente ainda não tem saneamento básico. Show de bola! Ó, próximo grupo para a gente falar, agora sim, classe 6 toda. Nessa, o grupo mais famoso são as tênias, essa que eu falei no começo da aula. Essa da imagem é a tênia saginata, se não me engano, e tem a tênia solium também. São dois grupos de tênia, duas espécies de tênia, tá? Então, mesmo gênero, tênia, tá? Só muda o epíteto. Solium e saginata. João, como é que eu vou saber qual é a diferença? Isso é importante para você. Saginata, acho que todo professor de biologia já ouviu isso em algum lugar, né? Todo aluno de biologia já ouviu isso em algum lugar. Saginata lembra nata, nata lembra leite, né? Saginata é a tênia que parasita o boi, tá? E a tênia solium é a que parasita o porco, tá bom? Então a tênia saginata você contrai através da carne bovina e a tênia solium através da carne suína. Beleza, ok, mas só isso não é suficiente, tá? Você tem que conhecer o ciclo dessa doença. Como é que é o ciclo dessa doença? Bem, vamos lá. Uma pessoa, por exemplo, ela contaminada com essa doença, contaminada com essa teníase, ela libera nas suas fezes, de novo, ovinhos, partes desse indivíduo, essa tênia. Aqui, ó, anéis saem com as fezes e liberam os ovos com o embrião. Beleza. Então, essas fezes, se por acaso essas fezes de alguma forma entrarem em contato com a alimentação de porcos e vacas, bovinos e suínos, essa alimentação deles, essa ração, esses pastos que eles comerem, podem conter essas larvinhas, tá, da tênia, que vão crescer dentro do porco, dentro da vaca. E esses carinhas lá dentro se desenvolvem, crescem, chegam na fase adulta, ó, larvas perfuram o intestino e migram para os músculos. Ele sai do intestino, vai para o músculo. E galera, qual é a parte desses animais que geralmente se come? O músculo, né? Então, de forma geral, quando você pensa em alimentação de origem animal, o que você come é o músculo daquele animal. Então você come um músculo no qual você encontra a larvinha dessa tênia, que se chama cisticerco. Essa larvinha, então, que você, porventura, pode comer, acaba entrando no seu organismo e essa tênia agora se desenvolve dentro do seu intestino e é lá que ela fica
guardada, né, aprisionada, ela se agarra com essa cabeça aqui, ó. Ela se agarra com esses ganchos que ela tem aqui, ó, com essas ventosas, e ela fica lá, guardadinha, paradinha, só consumindo o máximo de coisas possíveis. Informação importante, não tem tubo digestório. Professor, por que não? Porque elas pegam comida pronta. Você digere para elas. A gente digere para elas. Elas ficam ali, ó, boquinha aberta, só esperando para comer. Alimento todo digerido, alimento molezinha. Só come, absorve, reproduz. Absorve, reproduz o tempo todo. Tá? É isso que esse bichinho faz. É isso que essa tênia faz. E ela vai se reproduzindo, vai crescendo nessas proglotes. São pedaços dessa tênia que vão aumentando de tamanho. Beleza. Essa doença que eu te falei foi a teníase. Só que repara que nesse slide tem uma setinha vermelha. Vai para cá. Essa setinha vermelha é o seguinte. Vamos supor que ao invés de você se alimentar da carne do porco ou da carne do boi e que nessa carne tenha o cisticerco, vamos supor que você, em vez de comer isso aqui, você acabou recebendo alimentos contaminados por fezes humanas. Ou seja, você recebeu o ovo daquele bichinho. Você recebeu o ovo da tênia. Nesse caso, no seu organismo, você se comporta como se fosse o porco, como se fosse a vaca. Vai acontecer no seu organismo o crescimento desse bichinho. Então eu não chamo de teníase. Eu chamo essa doença de cisticercose, que é extremamente mais perigosa, porque essas larvas, elas podem migrar, inclusive para o cérebro, e crescer lá dentro, gerando um quadro muito perigoso e muito difícil de tratar, que é a neurocisticercose. Então a cisticercose é muito mais complicada, porque ela pode causar, por exemplo, essa neurocisticercose, em alguns casos só cirurgia para conseguir remover essas larvas lá do cérebro, tá bom? João, como é que eu trato isso aqui? Como é que eu evito isso daqui? De novo, saneamento básico. Segundo cuidado, né? Para teníase só, fritar bem, cozinhar bem o alimento, a carne, antes de consumir, para que você tente matar esses cisticercos antes de ingeri-los, tá? Então, hábitos de higiene, importante também, né? Para evitar o contato com as fezes, saneamento básico e cozimento, enfim, para você tentar matar esse cisticerco com a cozinha, seja cozinhando, seja fritando, enfim, essa carne, tá? Evitar carne mal passada, por exemplo, é uma estratégia. Beleza. Por último, mas não menos importante, a classe turbelária. O que é uma classe turbelária, galera? É o planeamento mais básico possível. É o planeamento mais simples possível. Eu deixei esse slide para te mostrar como é que é um animal em que não tem celoma. Olha aqui, ó. Cadê o vaziozinho ali, ó? Repara que você tem camada vermelha, que é a ectoderme, camada verde, que é a mesoderme, e a camada marronzinha, né, que é a endoderme. Repara que a mesoderme, ela é toda verde. Você não tem nenhum buraco. Não existe celoma nesse animal, tá bom? É todo preenchido. Eixo de simetria bilateral, tá bom? Isso aqui é uma planária, isso aqui é um plateuminto. Show! Tudo bem? Beleza? Galera, lembrando que essa aula não é ao vivo, você sabe disso, está no feriado. Só que você pode muito bem mandar um comentário por aqui, a gente vai ver, se não estiver vendo no dia 7 mesmo, no dia 8 a gente vai ver, e algum dia a gente vai ver bem rapidinho e a gente retorna o mais rápido possível. A equipe aqui fica de olho, e aí, pô, João, ó, rolou uma dúvida ali na aula do dia 7, a galera tá perguntando tal coisa, pode ficar tranquilo que com certeza isso vai ser respondido. Se não for respondido via mensagem, possivelmente eu vou te responder na próxima aula, no dia 14, ao vivo. Eu achei sua pergunta interessante, sua pergunta maneira ou difícil de responder. E eu te trago a resposta na aula do dia 14, direto ao vivo, tá bom? Falo essa resposta assim que começar a aula. Beleza? Então, não fiquem acanhados, não fiquem com vergonha. Podem perguntar o que quiserem, se não entender qualquer coisa, pergunta. Na semana que vem a gente volta isso aqui se precisar, tá bom? Beleza. Feita essa pausa estratégica para esclarecer disso daí, eu aproveito para lembrar que todo o material está disponível no link da descrição, tá? Então esse material aqui, esse slide que eu usei na aula de hoje, ele está na descrição. Você baixa isso a hora que você quiser, não paga absolutamente nada por isso. Show de bola. Galera, vamos lá. João, o que é isso? Mudou a imagem, mudou o fundo, que parada é essa? Bem, esse é o nosso novo grupo. Esse é o nosso segundo grupo.
Esses são os nemateumintos, ou nematodos, como alguns preferem chamar. Os nemateumintos, repara que já existe uma diferença importante. Olha bem para essa imagem. Olha bem para esse nemateuminto. O que te chama a atenção quando você olha para esse bichinho? O que você salta os seus olhos? Pô, João, peraí. Eles são cilíndricos. Sim, são cilíndricos. Essa é a novidade. Agora, não é mais um verme achatado. Agora é um verme cilíndrico. Ainda tem simetria bilateral, tá bom? Tem simetria bilateral ainda, igual nos plateumintos. São triblásticos também. Tem 3 folhetos embrionários. Tubo digestivo completo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque agora você tem boca e ânus. Agora você tem começo e final. E é por isso, né, que ao meu ver, e de alguns autores, né, pode não ser a maioria, mas de alguns, é aqui que eu começo a falar verdadeiramente em protostomado. Tá? Então lembra, plateuminto, você até tem uma discussão, a maioria talvez te coloque o plateuminto como protostomado, tá? Mas aqui não tem discussão. Aqui os nemateumintos já são protostomados, já são protostômios, porque você tem boca e ânus, e a boca se forma primeiro. O arquêntero vira a boca, o arquêntero forma a boca. Então eles fazem parte desse grupo aqui, que são os protostomados, no qual a maioria dos invertebrados está incluída. Bem, são pseudocelomados, ou seja, eu tenho um celoma, entre aspas. Não é verdadeiro, tem algumas diferenças. E é por isso que eu falo que ele é pseudo, tá? Então, tem um celoma, mas não é celoma de verdade. Celoma de verdade só aparece na aula de semana que vem, tá? Eles têm uma cutícula. Cara, isso aqui é um negócio muito doido, porque você vai aprender na aula de artrópodes essa palavrinha aqui, ó, equidise. E muita gente associa a equidise a uma característica exclusiva de artrópodes. Ah, não, equidise muda, né? Ah, é artrópode, é crustáceo, é inseto, é aracnídeo, mas não é só isso. Outros animais também fazem isso. E esses outros animais são os nemateumintos. Isso é muito doido, tá? Porque esse é algo não tem muito tempo que descobriram isso aqui não. Mas os nemateumintos também têm uma cutícula em volta do corpo, o que faz com que eles também precisem fazer equidise, trocas dessa membrana que reveste o corpo deles. Beleza. Olha como é que é agora o interior de um nemateuminto, ó. Acompanha aqui. Você tem a ectoderme vermelho. Você tem em verde a mesoderme, aqui, mesoderme, pra cá, ó, ectoderme vermelho e mesoderme verde. Lá no meio você tem o arquêntero, que é o que vai virar o sistema digestório, né, a boca nesse caso. As células marronzinhas são a endoderme. Repara que existe uma coisa ali. Repara que existe uma região azulada. Esse é o pseudoceloma, tá bom? Nessa imagem não dá pra ver muito bem a diferença de pseudo para celoma de verdade. A gente te mostra na semana que vem de uma outra forma. Mas o pseudoceloma, um nível médio, um nível mais básico, né, tirando o ensino superior, ele é bem parecido, tá? O que diferencia o pseudoceloma do celoma verdadeiro é um detalhe um pouco mais técnico, tá? Então eles são triblásticos, tem pseudoceloma, simetria bilateral, tubo digestório completo. Isso aqui é a anatomia interna de um nemateuminto. Uma lombriga, por exemplo, isso aqui. Tá? Galera, vamos lá. De novo, mesma coisa do plateuminto, é por isso que essa parte fica mais rápida. O que cai para você de nemateuminto? Doenças causadas por nemateumintos verminosos. Qual doença cai, João? Vamos para algumas, aqui é mais rapidinho. Ascaridíase, ó. Tá aqui as informações bonitinhas para você copiar depois. Vou falar delas devagarzinho durante esse ciclo aqui. Bem, como é que funciona esse ciclo, galera? Ascaridíase é a nossa boa e velha e conhecida lombriga, tá? A velha conhecida lombriga se chama-se Ascaris lumbricoides e é por isso que você usa esse nome lombriga, tá? O Ascaris lumbricoides é o nome da espécie, a doença tecnicamente se chama ascaridíase. Bem, como é que funciona a ascaridíase? Começando no número 1, ó, o ovo com o embrião é engolido, então a pessoa se alimenta de alguma coisa que tem o ovo de um Ascaris lumbricoides, tá bom? Cadê o número 2? Ó, a larva sai do ovo do intestino e vai para o fígado. Enfim, essa larva vai passando por uma porção de caminhos, né, de passo a passo dentro do organismo, até que em algum momento ela vai chegar lá no estômago, no intestino, em algum lugar, ó, lombrigas alojadas no intestino humano.
Essas lombrigas ficam instaladas ali, prontas para comer tudo que você come. Então elas também não têm digestório, elas ficam só ali, ó, boquinha aberta, só comendo o máximo possível e reproduzindo. Quando elas se reproduzem, elas botam ovos, esses ovos saem nas fezes, essas fezes, se caírem em alguma, por exemplo, uma plantação, se caírem num rio e a água desse rio é usada para plantar, é usada para lavar o seu alimento, você tem contato com esse verme, com ascaris lumbricoides, e você contrai a lombriga. Beleza. Ancilostomose. Tá aqui, ó. Causador Ancilostoma duodenale ou Necator americanus. Como é que funciona a ancilostomose? Galera, a ancilostomose, ela lembra um pouco a lombriga, a ascaridíase. A diferença é, aqui o contato, ó, busca o número 1. Aqui o contato, ele é na pele. Diferente da lombriga, que você tem que engolir esse verme, aqui esse verme ele entra pela sua pele, pelo pé descalço, né? É um termo muito comum em prova. Pelo pé descalço. A pessoa quando pisa em algum lugar, alguma região que tem, né, esse verme espalhado, quando tem fezes, né, água de esgoto, entra num lago, num rio, sem saneamento básico, esse vermezinho, ele consegue atravessar e entrar na pele. E aí dentro da pele o ciclo é muito parecido. Ele cresce dentro do seu corpo, ali, ó, cresce, larva no estômago, larva no intestino delgado, ele cresce ali, se alimenta ali, usa os seus recursos e se reproduz. Uma curiosidade é que a ancilostomose é a doença que é marcada por esse carinha chegar no pulmão. Tá? Então a ancilostomose é uma doença muito típica por conta desses vermes que você tem que se crescer, se criar, se reproduzir no pulmão. Também é algo muito marcante da ascaridíase. Beleza. Oxiuríase ou oxiurus, né, que é o nome do verme que causa essa doença. Como é que funciona isso aqui? Cara, aqui o ciclo é bem mais simplificado, ele é bem menor. Ó, a pessoa come ovos com esse verme, tá? Esse verme ele se desenvolve no corpo daquela pessoa. Uma vez desenvolvido, elas eclodem lá no intestino delgado, chegam à fase adulta, se reproduzem e aí, de novo, adivinha? As novas larvas, né, os novos ovos saem pelas fezes e se espalham por aí. Beleza, ok. Por último, mas não menos importante, essa aqui inclusive é interessante porque ela é diferente das outras, é a filariose. Na filariose eu tenho um caso diferente. Eu tenho um caso no qual um verme que não é transmitido pelo alimento contaminado, pelas fezes, mas sim por um inseto. Olha, cadê o nomezinho dele aí? Botei ele. Tá, cadê? Tá aqui. Mosquito do gênero Culex, tá? É um termo importante que você conheça. Esse mosquitinho, esse inseto, esse artrópode, ele faz com que essa doença se classifique como uma doença com vetor, né? Uma doença vetorial, então essa que tem vetor, diferente das primeiras. Perdão. E por conta disso, esse animal, esse vermezinho, ele é injetado, ele é inserido na picada do mosquito. Então, quando o mosquitinho vai lá, ele pica a pessoa, ele joga esse vermezinho que fica no sistema linfático daquele ser humano. Então, ele fica lá no sistema linfático, o que gera um entupimento desse sistema linfático. A linfa perde a sua locomoção. Você vai ver, ou já viu isso em Biologia 1, tá? E isso atrapalha, inclusive, gerando o sintoma mais comum, que é um inchaço nas pernas, pelo acúmulo de linfa ali. Então, esse verme fica ocupando o sistema linfático, ele cresce ali dentro, ele entope aquele vaso. Resultado disso, a pessoa não consegue ter o transporte de linfa, acumulando, ficando bem inchado. Beleza? Ok? Galera, a gente tem um pouco mais de 5 minutos, tá? Vou fazer alguns exercícios, o resto eu deixo para vocês. São bem tranquilos, acho que você vai conseguir fazer sem nenhum problema. Bem, vamos lá. Os platômidos são animais que apresentam um corpo achatado e sua espessura quase desprezível proporciona uma grande superfície em relação ao volume, o que lhes traz vantagens. A forma achatada desses animais relaciona-se diretamente com a ausência dos sistemas... Galera, vamos lá. O fato deles serem achatados é resultado ou consequência, né, da seguinte situação. Esses caras não conseguem transportar oxigênio com facilidade. Eles usam o sistema cutâneo,
respiração cutânea. Eles trocam gases pela membrana, pela pele. Ou seja, se esses carinhas forem muito largos, muito cilíndricos, você não tem como transportar oxigênio de um lado para o outro. Então é interessante que ele seja achatado. Segundo ponto, nutrientes, sangue, circulação. Sem o formato plano, é difícil de levar nutrientes de um lado para o outro. Ou seja, o formato plano ele é resultado da ausência do sistema respiratório e circulatório. Beleza? Foi? Questão 1 então foi. Acho que dá para mais duas. Vamos lá. Número 2. Para aumentar a produção agrícola em uma região marcada por forte sazonalidade climática, com períodos de seca prolongados, foram construídas barragens para melhorar a irrigação. A produção de alimentos aumentou de fato. Porém, dadas as condições ruins de saneamento básico, também houve aumento de uma parasitose, comum em países subdesenvolvidos. Qual foi a parasitose que aumentou como consequência dessa alteração feita pelo homem? Galera, vamos lá. Vamos para as informações que tem que saltar aos seus olhos quando você lê isso daqui. Seca prolongada. Foram construídas barragens para melhorar a irrigação. A produção de alimentos aumentou, ok. Falta de saneamento básico. Isso é um ponto importante, tá? Falta de saneamento básico. Se você não tem saneamento básico, isso não impacta em nada na difteria, isso não impacta em nada na hanseníase, aqui, isso não impacta em nada na doença de Chagas. O que isso pode trazer para você? João, estou em dúvida entre a letra B e a letra D. Teníase e esquistossomose. Cara, cuidado, cuidado. Porque quando você pensa em teníase, o principal problema aqui é você alimentar o porco ou o boi com alguma coisa que tocou naquelas fezes humanas. Ou seja, geralmente quando você fala em teníase, o problema ele é numa esfera menor. É numa fazenda, é no criadouro, tá? Ou seja, quando você fala em parasitose ligada a saneamento básico, ou seja, de forma geral, em que você tem um problema com irrigação, em que você tem um problema com a água da região, você está falando de esquistossomose, tá? Essa é a doença-chave aqui quando você fala de saneamento básico e quando você fala de irrigação das regiões, né? Seca, depois você aumenta lago, quando você aumenta os lagos, então, as regiões com água na cidade, você aumenta os casos de esquistossomose. Beleza? Show de bola? Vamos para o último, então? Vamos lá. Euphorbia milli é uma planta... eu adoro essa questão. É uma planta ornamental, amplamente disseminada no Brasil e conhecida como coroa de Cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural moluscicida, a a miliamina L. É um nome que se deu para essa droga, né, para essa substância produzida. É um tipo de látex. Beleza, vou ler primeiro, depois eu falo o que eu quero falar. O uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar no controle da... Galera, vamos lá. O que vai fazer você gabaritar essa questão é você ler uma única palavra. O que te mata essa questão é uma única palavra. Moluscicida. Esse é o teu gabarito. Moluscicida, pensa comigo. Pensa no inseticida. Inseticida mata inseto. Moluscicida mata molusco. Galera, qual dessas 5 doenças aqui tem um hospedeiro intermediário molusco? Ou seja, qual dessas 5 doenças sofreria um impacto relevante por você matar moluscos? Vai? Fala pra mim? Isso aí. Se você pensou em esquistossomose, você acertou. Gabarito letra E, tá bom? Porque é o único que tem o caramujo do gênero Biofilaria, que é um molusco, assunto inclusive da aula que vem, ou daqui a 2 aulas, não me lembro agora, tá? No seu ciclo de vida. Então só a esquistossomose conta com o molusco no seu ciclo vital. Beleza? Galera, seguinte, vou ficar por aqui, tá? Na semana que vem, a gente volta a falar de reino animal. A gente continua falando de reino animal. A gente vai falar dos próximos filos, né?
Já falamos de 4, então matamos aí porífero, quinidário, plateuminto e nematomito. Tem 2 questões para você ir fazendo, ó, a 4 e a 5, já sabe, mesmo esquema de sempre. Tentou fazer, não conseguiu, achou difícil, não entendeu, não achou gabarito, sei lá, enfim, qualquer coisa, ou sei lá, né, vai que eu errei o gabarito, eu acho difícil, que eu verifiquei, mas qualquer coisa que acontecer, você manda aqui pra gente, ou direto aqui no comentário, ou manda mensagem no Instagram, tá? De todas as formas, como você quiser fazer, a gente vai te dar o suporte necessário o mais rápido possível, tá bom? Pessoal, um prazer estar com vocês, boa continuação de aulas, bom feriado para vocês, até semana que vem, beijo, valeu!